Olá! Hoje o Conexões traz um tema que tem sido muito debatido nos últimos meses, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Muitas são as questões que surgem quando falamos nestes temas. Um jornalista deve ser responsabilizado por opiniões que violem leis e direitos? Existe censura no Brasil? Existe necessidade da criação de um conselho para os jornalistas? Bom, para tentar responder essas e outras perguntas, nós trouxemos hoje ao estúdio do Conexões a Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui para debater esse tema. Bom, também contamos novamente com a presença do professor Edson Spentoff, que é coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Muito obrigada novamente, professor. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui debatendo um tema tão importante. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você confere agora uma matéria falando um pouco de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Os veículos de comunicação de radiodifusão, ou seja, rádios e televisões, são concessões públicas, que pertencem à sociedade, mas são administradas por grupos. A Constituição brasileira determina que a outorga da concessão para serviços de rádio e televisão é decidida pela Presidência da República em conjunto com o Congresso Nacional. O tempo concedido pelo poder público para se explorar uma concessão de TV é de 15 anos, e para explorar uma concessão de rádio é de 10 anos. Existe possibilidade de renovação pelo mesmo período nos dois casos. Mas para que haja renovação da outorga, as emissoras devem obedecer a propósitos legais e constitucionais, como privilegiar a educação, a cultura nacional e regional e a informação no conteúdo das programações, além de não formar monopólio ou oligopólio de propriedade. O que se vê na prática é bem diferente. Muitos veículos acabam por usar a concessão para promover o sensacionalismo e o preconceito às minorias. O cidadão, enquanto jornalista ou outro profissional, ele tem direito, democraticamente, a ter a sua opinião e arcar com as consequências dessa opinião, como a Sherazade, como jornalistas em Goiás que incitam muitas vezes a discriminação, embora pessoas façam parte da minoria, elas discriminam, aí principalmente pessoas pobres, negras e às vezes até os homossexuais. A gente acredita que as pessoas são responsáveis, agora elas teriam que entender o que é a repercussão de uma opinião dada dentro de um veículo de comunicação. Ela é muito maior do que você ter sua opinião em um bar, em uma rede social, em um boteco, porque ela tem amplitude na sociedade que às vezes pode desencadear ações que você perde o controle. Jornalistas e professores da área apontam que também existem grandes monopólios de comunicação, que inviabilizam a democratização dos meios. Porque, no fundo, as democracias liberais, neoliberais, controlam e têm os seus meios de comunicação neoliberais. Então, são legítimos? São legítimos. Só que eles não são democratas porque não revelam a sua posição ideológica, dentro desse contexto. Precisamos caminhar para que um dia todos nós sejamos mídia. Quer dizer, nós temos que democratizar o acesso à mídia. E hoje a revolução tecnológica permite que você tenha milhares de TVs públicas, milhares de TVs educativas, que cada comunidade possa ter sua rádio, sua TV, cada igreja, não só alguns pastores, nem alguns padres, nem um único papa, que a gente possa ter, que todo mundo que deseja possa ter o seu meio de comunicação na internet ou fora dela, e que o poder público, como acontece em alguns países, a verba pública também seja socializada. Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, a criação de um conselho que regulamente a profissão e que puna ações que descumpram as atribuições de uma concessão pública é essencial para a comunicação realmente democrática. O sindicato ele pode muito pouco. O máximo que o sindicato pode é encaminhar o Conselho de Ética do sindicato ou da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas. É independente, você encaminha o caso ao sindicato do seu estado e aí ele, no máximo, vai pedir como pena máxima que o jornalista, caso seja filiado, peça para se desfiliar para não ser expulso do sindicato. Essa é a pena máxima que um sindicato, porque ele não é uma autarquia como um conselho, e daí a gente lutar, a FENAGE, os 31 sindicatos ligados à FENAGE, lutarem pelo conselho. Nós tivemos no início do governo Lula, com o presidente Lula, no dia 7 de abril, o dia do jornalista, e ele disse que iria encaminhar a criação do conselho e a regulamentação. Não encaminhou nenhum nem outro por pressão dos grandes veículos, principalmente do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e é uma das poucas profissões que não tem um conselho regulamentar, uma autarquia.
Bom, para começar, já com uma polêmica que surgiu aí nos últimos meses, depois de uma comentarista, uma âncora de um jornal, de uma grande emissora, que deu opiniões que foram consideradas assintosas a direitos humanos, a questões de adolescentes, violência urbana. Como é que vocês entendem essa questão da liberdade de opinião do jornalista, liberdade de expressão do jornalista? Como é que esses conceitos também, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, estão relacionados? Queria começar com você, Maria José, como representante aí de um órgão federal. Bom, primeiramente é preciso a gente esclarecer que liberdade de expressão é um direito individual, um direito consagrado na Constituição brasileira para todos os cidadãos. O que isso tem a ver com o jornalismo? O jornalismo, na nossa opinião, da Federação Nacional dos Jornalistas e dos 31 sindicatos de jornalistas existentes no Brasil, o jornalismo ele potencializa esse direito à liberdade de expressão que é de todo cidadão. E como que ele potencializa esse direito? Ele potencializa esse direito ao garantir aos mais diversos grupos sociais, às mais diversas divergências de opinião, a possibilidade de expressão no espaço público, que é, vamos dizer assim, o espaço dos meios de comunicação. Então, na verdade, a liberdade de expressão é garantida ao jornalista apenas como direito individual. Como profissional, o jornalista ele tem por função estabelecer a pluralidade de opiniões, a diversidade de opiniões, para que o cidadão e a cidadã possa conhecer o fato, possa conhecer as ideias em debate e aí formar a sua opinião. Então, o jornalista ele só se expressa individualmente naquilo que nós chamamos de jornalismo de opinião, que é por meio de um artigo em que fica caracterizado que se trata da opinião individual do jornalista. Mas ao fazer o jornalismo, ao exercer o jornalismo na sua expressão, ele tem que garantir a diversidade e a pluralidade de opiniões. No caso da televisão, às vezes fica um pouco difícil caracterizar a opinião, já que os jornalistas às vezes fazem comentários que não são caracterizados como opinião, como um editorial, como um artigo de opinião. É uma coisa que nós precisamos de nos atentar na televisão brasileira. Isso precisa de ficar caracterizado. Assim como precisa de ficar caracterizado o que é publicidade, que muitas vezes também não aparece claramente para o cidadão que se trata de um anúncio de propaganda, uma publicidade para vender um produto ou uma ideia. Então, isso precisa sim estar caracterizado. A opinião, ela é importante, a sociedade quer sim, às vezes, saber a opinião de determinadas personalidades, e aí incluindo os jornalistas, mas isso precisa de ficar caracterizado como um espaço de opinião. Mas você, professor, como é que percebe a relação desses dois conceitos? Plenamente de acordo com a opinião da Maria José. O jornalismo que se firmou desde meados do século XIX é o jornalismo baseado nos mais genuínos valores democráticos. E para ser democrático, o jornalista precisa fazer isso que a Maria José muito bem apontou. Ele é o meio de expressão das diversas vozes sociais, mas não da dele. Porque se ele o fizesse, ele estaria se utilizando de um privilégio inaceitável. Então, ele fica o tempo inteiro emitindo a sua opinião num espaço ao qual ele tem acesso diariamente, em detrimento, muitas vezes, da sociedade. Nós importamos esse modelo de âncora, né, do modelo padrão dos Estados Unidos, e eu pessoalmente não gosto. Eu acho que o profissional nem sempre está muito bem preparado para, após uma notícia, emitir uma opinião. Sem falar que muitas vezes a opinião é absolutamente óbvia ou então ela é preconceituosa. E muitas vezes não fica claro se é dele ou se é do veículo de comunicação. E eu acho que o veículo tem toda a responsabilidade na medida em que permite, em que escala. Não dá para dizer que, por exemplo, Arnaldo Jabor, na Globo, ele emite apenas opinião pessoal e a Globo não tem nada a ver com isso. A Globo dá pleno acesso, paga o Arnaldo Jabor para emitir aquelas opiniões, portanto elas são da Globo também. Mas naquele caso é mais claro que é uma opinião, não é um âncora. Verdade.
Eu acho que o público até, em certa medida, já se acostumou a perceber que aquilo é um comentário, que aquilo acaba sendo uma opinião. Há uma série de truques, a câmera se posiciona diferente, geralmente em zoom, focando mais de perto, a imagem, e por aí vai. Mas mesmo assim, eu estou de acordo com a Maria José. No jornalismo, o contrato de leitura que o jornalismo pratica e estabelece com a sociedade é o da informação verdadeira, plural, independente, etc, etc. Se o jornalista começar a misturar e não identificar claramente em que momento está opinando, em que momento está informando, confunde a opinião pública, né? Além e esse disso, é um problema. é importante a gente destacar que o jornalismo de opinião, ele, vamos dizer assim, ele também exige responsabilidades do jornalista. O Exato. jornalista, ao dar a sua opinião, ele não pode simplesmente cair no achismo. Exatamente. A opinião, o jornalismo de opinião, a opinião do profissional, ela existe para qualificar o debate. Então, essa opinião, ela tem que estar embasada em informação, ela tem que estar embasada em conceitos que já estão, vamos dizer assim, sob domínio público, para que o jornalista simplesmente não caia no achismo pessoal que não qualifica o debate público. Está aí Entendeu? a diferença que você estabeleceu desde o início muito bem entre o direito individual à expressão, que é de todos, inclusive do jornalista, mas quando estiver na sua condição de cidadão. E não dá para confundir. Quando ele está no exercício profissional, é outra ação, outra atuação dele. Entendeu? E aí ele precisa se ater aos cânones da profissão. Né? Não dá para ficar, como disse a Maria José, no mero achismo. Esse é o problema, por isso eu não gosto desse formato importado, sem muita crítica, sem muito cuidado, de o âncora, então, eu vou emitir minha opinião, vou fazer caretas depois de uma notícia, vou falar o óbvio, vou falar uma bobagem, vou falar um preconceito meu. Aí não é mais jornalismo, sabe? Aí nós temos um problema realmente sério. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas continua conversando sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões, que hoje está debatendo um tema muito em voga nesse momento: liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Bom, para continuar nosso assunto, professor, eu queria começar com o senhor agora. Uma outra polêmica, um caso que foi revisitado muito nesse ano, já completou 20 anos do ocorrido, o caso da Escola Base, em São Paulo, em que jornalistas, o poder público também, enquanto polícia, acabaram criando uma história que não era verdade, acusaram pessoas inocentes, a vida dessas pessoas foi extremamente atrapalhada por todo esse processo. Como que o senhor percebe esse tipo de resultado que o jornalismo pode gerar em certa medida, até em menor grau, em difamações ou informações passadas erradas? O jornalista, o meio em que ele trabalha, deve ser responsabilizado por esse tipo de conduta? Deve ser responsabilizado. Nós, jornalistas, os jornalistas conscientes defendem a responsabilização dos jornalistas. É por isso que a Federação Nacional de Jornalistas, Maria José vai poder falar isso melhor, lutou tanto para a criação do Conselho Federal de Jornalistas, porque é uma forma concreta, mais efetiva, inclusive de punição aos jornalistas. Agora, é preciso dizer bem claro, desfazendo o discurso distorcido dos donos da grande mídia, isso não é censura. Regulação, regulamentação e responsabilização não significam censura. Significam apenas dizer que o jornalista não é Deus, a mídia não é Deus, não estão acima de erros involuntários que às vezes cometam, voluntários, mas é preciso muito cuidado. Naquele caso de Escola Base, houve má intenção, houve erro não praticado por má intenção, mas por não seguir os parâmetros do jornalismo, que é fugir da tentação da pressa, do sensacionalismo e essas coisas. Os dois pecados capitais cometidos naquele caso foram esses: a pressa, que é um problema
mais sério hoje com a internet, com a velocidade da informação. Cada vez mais nós temos pressa de informar, sair na frente do concorrente em vez de apurar melhor o fato. E o outro, o sensacionalismo, né? E aí não se verificou corretamente o erro, como você disse bem, do poder público, da polícia que investigou mal e já saiu dando uma informação que estava completamente equivocada. Quer dizer, acusando os donos da escola de estarem praticando violência sexual contra crianças, o que não ocorreu de fato, né? E destruíram vidas e nunca mais se recuperou essas vidas depois. A gente tem que ter uma preocupação muito grande nesses novos tempos que nós estamos vivendo. E aí, o caso da escola base se tornou um caso emblemático no Brasil, porque realmente teve uma grande repercussão, mas a gente teve um caso muito recente agora, da dona de casa do Guarujá, que foi linchada a partir da propagação de um boato por um portal de notícias, um site de notícias. Então, realmente, precisa haver a responsabilização daqueles que produzem informação. E é por isso que nós defendemos o jornalismo, e o jornalismo profissional. Justamente porque é por meio do jornalismo profissional, com a responsabilização dos veículos e dos profissionais de comunicação, que você pode garantir à sociedade uma informação verdadeiramente apurada. Não vai significar a inexistência de erros, isso é impossível em qualquer profissão, mas vai significar o exercício profissional com maiores cuidados. Nós, jornalistas, e qualquer veículo que se diga, vamos dizer assim, um veículo jornalístico, não pode propagar boato. Nem mesmo dizendo que é um boato. Se é boato, não é notícia. Então, o jornalismo, ele tem teoria, ele tem técnica e ele tem ética. E vamos dizer assim, está fora de todos esses princípios a propagação de boatos e a propagação de informação não apurada devidamente. E aí o professor Edson tem absoluta razão ao dizer que nós, jornalistas, temos que nos policiar para não, vamos dizer assim, sermos vítimas de nós mesmos e da nossa profissão com a pressa. Isso é uma característica que sempre esteve presente nesse novo modelo de jornalismo que se consolida no final do século XIX, início do século XX, né? Os jornalistas sempre tiveram uma preocupação em dar a notícia em primeira mão, o chamado furo jornalístico. Mas o profissional, ele tem que ter esse cuidado, porque nós lidamos com reputações, ou seja, nós lidamos com vida. Podemos não lidar com a vida física, em alguns casos lidamos, é esse caso que ocorreu recentemente, que ocasionou uma morte, e uma morte de uma forma bárbara, que é uma morte por linchamento, né? Mas a gente também tem que se preocupar com a reputação de todo e qualquer cidadão que precisa, sim, estar garantido na Constituição, que precisa, sim, ser respeitado. Bom, até nesse caso houve uma participação até mesmo de pessoas comuns que não eram jornalistas num suposto site, uma rede social, que acabaram propagando isso. Como fazer hoje em dia com essa velocidade de informações? Às vezes as pessoas acreditam piamente no que vem na internet. Como também, de alguma forma, educar essa população para perceber a diferença entre um fato real e entre um boato, entre uma informação não confirmada? Volto a dizer, é por isso que nós defendemos o jornalismo como prática profissional, como profissão, justamente para que as pessoas que praticam o jornalismo sejam responsabilizadas. O boato, no caso de Guarujá, ele não foi divulgado numa rede social, ele foi divulgado num pretenso portal de notícias. E muito provavelmente, a gente realmente ainda não conseguiu apurar, mas muito provavelmente um portal que não deve ser feito por profissionais jornalistas. E aí fica mais difícil você responsabilizar e fica mais difícil você punir. Entendeu? Então, volto a dizer a importância do jornalismo para a sociedade brasileira e para qualquer sociedade democrática. Nessa profusão de informações que a internet proporcionou, onde que o cidadão vai procurar a informação veraz? É claro que é onde essa informação foi produzida com critérios técnicos, teóricos e éticos, ou seja, nos portais de notícia, nos veículos de jornalismo é que essa população pode encontrar a informação veraz. E é isso que nós queremos que toda a sociedade brasileira
tenha claro que liberdade de expressão é um direito de todos. E, portanto, qualquer pessoa pode se expressar pela internet, né? Mas a liberdade de expressão se potencializa no jornalismo e daí a importância do jornalismo feito por jornalistas profissionais que podem se responsabilizar por aquilo que divulga. Sabe qual um detalhe fundamental aí, que a sociedade pode entender essas distinções que a gente está fazendo? O jornalista profissional, ele pode e deve ser responsabilizado pelos erros que cometeu, voluntária ou involuntariamente. O cidadão, ele comparece nessa esfera pública, que a Maria José mencionou antes, ele comparece com a opinião. E ele quer comparecer com a opinião, ele quer opinar. Os movimentos, muitos pela democratização da comunicação, que saúdam as novas redes sociais, eles reivindicam justamente isso. Mas fica, então, a lacuna da informação apurada com critérios teóricos, éticos e técnicos, para usar as expressões da Maria José. Agora, o cidadão comum, ele não pode e nem precisa necessariamente ser responsabilizado, a menos que cometa crime, né? Crime de calúnia, difamação, injúria, qualquer cidadão comum pode cometer também. Mas ele não pode e deve ser responsabilizado, por exemplo, por deixar de ouvir uma terceira fonte, uma quarta fonte. Isso é obrigação do jornalista. É obrigação e pode ser responsabilizado se não fizer claramente isso. Agora, o cidadão comum não, ele comparece para livremente se expressar. Contenha essa expressão alguma informação ou não, né? Essa é uma diferença básica. É por isso que o cidadão, ele não é jornalista, mesmo que informe, às vezes, e mesmo que conteste uma informação da mídia e acabe fazendo com que a mídia tenha que refazer a sua... Mas é outro tipo de informação. Por acaso ele trouxe alguma informação diferente e a dele era verídica e da mídia não era. Por acaso. A da mídia não. A mídia não pode ser por acaso. Ela tem que ser sempre, né, verdadeira, verificada, checada, etc, etc. E como o senhor disse, hoje em dia, tentar responsabilizar ou, de alguma forma, evitar certos erros jornalísticos, como foi o caso da retirada da jornalista que a gente citou no início do programa, da bancada do telejornal, é considerado censura, uma atitude política, porque determinado governo não queria, não estava gostando da opinião. Isso às vezes fica muito confuso, até mesmo para quem trabalha, né, nesses veículos, né? Mas aí, assim, é preciso fazer a diferenciação. No caso, eu suponho do qual caso você esteja falando, houve flagrante agressão aos direitos humanos, entendeu? E o veículo, por pressão ou não, por decisão correta internamente ou não, tirou ela da bancada. Agora, ela não pode, jornalista ou profissional nenhum que estava utilizando os veículos de comunicação, aliás, cidadão nenhum, pode ser preconceituoso. Né? Se nenhum cidadão pode, imagina aquele cidadão que está profissionalmente ali na frente das câmeras, sendo, de certa forma, um mediador do acesso, de certa forma, não sendo um mediador do acesso às informações, ele não pode ser preconceituoso, né? Ele tem que sair mesmo da bancada. A gente tem, esse caso aí como sindicalista, a gente tem que fazer algumas ressalvas. A Federação Nacional dos Jornalistas e a Comissão Nacional de Ética divulgou um posicionamento criticando a jornalista Raquel Sherazade pelos comentários que ela fez e principalmente por estarem carregados de preconceito e por, de alguma forma, serem comentários que incitavam a violência. Tá? Isso ninguém pode fazer e muito menos um profissional jornalista. Mas agora, um comentário que o professor Edson fez numa das intervenções dele. Agora, o jornalista, quando ele expressa a sua opinião, principalmente numa bancada de um telejornal, de uma grande rede, ele não está falando sozinho. E isso a gente tem que levar em conta. Ele está ali porque a empresa quer que ele esteja ali. E porque aqueles comentários, de alguma forma, interessam aquela emissora, interessam aquela empresa, aquele jornal que mantém um jornalista com determinado tipo de postura. E é muito comum, o que a jornalista Raquel Sherazade fez, é muito comum nos programas policialescos travestidos de jornalismo policial.
e que são absolutamente programas sensacionalistas, programas que usam, vamos dizer assim, a criminologia para produzir uma sensação de insegurança na população, para produzir uma sensação que essa sociedade precisa de reagir a essa situação de insegurança, e isso é muito comum em praticamente todas as emissoras de TV. Então, ao punir o profissional, ao punir a jornalista, retirando-a da bancada, a empresa como que se exime de qualquer responsabilidade. E, na verdade, ela é responsável por aquilo que ela, vamos dizer assim, permite que o jornalista faça internamente e, volta a dizer, incentiva. Os programas policialescos que estão no ar no Brasil, em horários completamente inadequados, geralmente no final da tarde, na hora do almoço, quando as famílias estão vendo TV, quando as crianças estão vendo TV, esses programas, eles estão carregados de preconceito, de alguma forma eles incitam o ódio, incitam a violência. E do ponto de vista da legislação brasileira, a gente, nesse caso, o Estado brasileiro não tem o que fazer, porque como eles são classificados como programa jornalístico, você não pode nem mesmo fazer a indicação de horário, porque jornalismo não pode ser submetido a nenhum tipo de classificação indicativa de horário. Então, são problemas graves que nós, jornalistas, estamos discutindo há muito tempo, que a categoria expressa sua preocupação, inclusive com propostas. Entre essas propostas está a criação do Conselho Federal dos Jornalistas, autarquia especial para autorregulamentar a profissão. E a sociedade também precisa estar atenta para esse tipo de programa que está no ar e que, de alguma forma, vamos dizer assim, ajuda a consolidar posições muito complicadas na sociedade brasileira. Bom, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala exatamente disso, do Conselho Nacional de Jornalistas. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Falando sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a Maria José Braga, que é vice-presidente da FENAGE, e também o professor Edson Spentoff, que é coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Bom, a gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre a criação desse conselho, a necessidade da criação de um conselho para regulamentar a profissão de jornalista. Como que anda essa discussão? Existe uma possibilidade real da criação desse conselho? Olha, a Federação Nacional dos Jornalistas defende a criação do Conselho Federal de Jornalistas e dos conselhos regionais, justamente para haver uma eficiente autorregulamentação da profissão e, principalmente, para haver o acompanhamento ético do exercício do jornalismo. Então, a gente sempre diz que o Conselho Federal dos Jornalistas e seus respectivos conselhos regionais, ele seria exatamente o órgão mediador da relação entre o profissional jornalista e a sociedade. Isso seria um grande ganho do ponto de vista social, porque a gente poderia fazer o debate interno entre a categoria e a sociedade, a gente poderia tomar medidas claras para que o jornalismo seja realizado em qualquer meio, obedecendo o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, e a gente também evitaria uma série de processos judiciais, que são muito comuns envolvendo jornalistas e empresas jornalísticas, principalmente pelos os chamados crimes de opinião, que é o crime de injúria, calúnia e difamação. Então, de alguma forma, os jornalistas e as empresas são responsabilizados, mas são responsabilizados por ações judiciais. Isso demanda tempo, isso demanda recursos, isso demanda um investimento muito grande por parte do cidadão que se sente lesado ou ofendido. Um conselho profissional, ele viria facilitar essa, vamos dizer assim, essa ação social, essa procura do cidadão por seus direitos em relação ao jornalismo, e iria também favorecer o profissional. Como é que ele favorece o profissional? Sendo que vai haver uma fiscalização. Favorece o profissional na medida em que o profissional fica respaldado por uma entidade que tem inclusive poder de polícia para dizer não.
para dizer não dentro do seu local de trabalho. Não, eu não posso fazer isso porque isso está contra o Código de Ética do jornalista. E o Código de Ética do jornalista brasileiro está lá dito claramente que o jornalista não pode incitar o crime, que o jornalista não pode divulgar imagens que firam a dignidade humana e não pode aproveitar a profissão para tirar qualquer benefício pessoal. Então, tudo está muito bem caracterizado no Código de Ética. E o Conselho, ele viria justamente para fazer essa fiscalização do exercício profissional. Como é que está hoje? Bom, infelizmente, nós conseguimos, no passado recente, que o ex-presidente Lula enviasse o projeto de criação do Conselho para o Congresso Nacional, porque como é uma autarquia especial, tem que ser aprovado pelo Congresso e tem de ser um projeto de iniciativa do Executivo, ou seja, tem de ser um projeto de iniciativa do Presidente da República. E aí nós conseguimos, mas houve uma intensa campanha por parte dos meios de comunicação tradicionais, vamos dizer assim, os grandes veículos de mídia no Brasil, que desinformaram a população brasileira dizendo que a criação do Conselho era mais uma tentativa de censura contra a mídia. Então, sempre que nós falamos de regulação da comunicação no Brasil, as empresas de comunicação lançam mão desse discurso que é falacioso, de que nós estamos tentando implementar a censura no Brasil. Regulação e regulamentação não é censura, é definição clara de papéis, é definição clara de direitos e de deveres. E ocorre em praticamente todo mundo. E ocorre em praticamente todo mundo. Isso é importante a gente ressaltar. Então, nós defendemos a criação, achamos que é importante para a categoria dos jornalistas e, principalmente, ele não é um órgão de defesa corporativa. Ele é assim, no nosso projeto, é um órgão que vai, sim, beneficiar a sociedade brasileira na sua relação com os meios de comunicação que produzem jornalismo e na sua relação com os profissionais jornalistas. Veja, quando um Conselho Federal ou Conselho Regional de Medicina caça o registro de um mau profissional, desde que haja apuração interna, haja possibilidade de ampla defesa, contraditório, eu, como cidadão, me sinto protegido. É isso que nós queremos também, nós jornalistas, para o Conselho Federal de Jornalistas. Que o mau jornalista possa ser responsabilizado até culminar numa eventual cassação de registro profissional, quando se concluir, após processos, volto a dizer, claros, democráticos internos, que aquele cidadão não tem condições mais de exercer a profissão, ou temporário definitivamente, né? Porque já prejudicou suficientemente a sociedade. Por que esse debate e essa discussão de censura? Porque justamente alguns meios de comunicação escalam maus jornalistas, maus profissionais, alguns inclusive sem formação, para fazer o jogo sujo, o papel sujo, que elas próprias ou os donos próprios não querem fazer. Com o poder de caçar o registro desse profissional, é óbvio que essas empresas então perdem um certo poder, e eles chamam isso de liberdade. Que liberdade eu tenho de sair tirando vidas das pessoas? Ora, o jornalista pode tirar vidas com notícias erradas. O exemplo da chacina lá de Guarujá foi isso, entendeu? E como a Maria José disse, há que se apurar se foram jornalistas mesmo que espalharam o boato ou não. Mas, enfim, é tão grave isso, por que nós não podemos, né, caçar o registro de maus jornalistas? Eu queria só alertar também, para que a população entenda bem claramente. Trata-se, nesse caso, de um conselho profissional, né, que é uma autarquia pública, é autorregulamentação, mas a gente pode dizer que também que é regulamentação estatal na medida pública, portanto, na medida em que só se institui esse conselho mediante lei especificamente criada para isso, como bem apontou Maria José. E isso é diferente de qualquer outro órgão regulador de comunicação em geral, ou mídia em geral, que tanto a gente reivindica, que tenha também no Brasil e que tem nos países desenvolvidos, sempre tomados como exemplo, mas nesse caso não são tomados como exemplo, né? Essa regulamentação poderia também tocar no ponto das concessões públicas, já que os veículos de comunicação, rádio e televisão são concessões públicas, mas acabam não sendo avaliados dessa forma, não existe uma avaliação se eles estão cumprindo o seu papel social.
Eu avalio que a sociedade brasileira está precisando de um órgão regulador desses. Público, independente do governante que está governo naquele momento, e também dos interesses da iniciativa privada, da mídia privada. Um órgão efetivamente público, integrado por membros representativos dos mais diversos segmentos da sociedade e que possa avaliar também isso. Como ocorre, aliás, em alguns países. Os órgãos reguladores de mídia são fortes o suficiente para isso também. Avaliar se determinado concessionário de serviço público, ou seja, um canal de televisão que tem uma concessão pública, se ele cumpre as normas estabelecidas e os compromissos morais, éticos de informação, de conteúdo, mínimos para que mereça uma renovação dessa concessão. Né? Mas é preciso esclarecer, Camila, que seriam órgãos diferentes. Isso. Né? Isso então, uma coisa é o Conselho Federal dos Jornalistas, que, vamos dizer assim, seria o órgão regulamentador e fiscalizador do exercício profissional do jornalismo. Isso. Outra coisa, e nós defendemos a criação, seria um órgão nacional de regulamentação e fiscalização da comunicação. Em geral. No final de 2008, ocorreu a Conferência Nacional de Comunicação, conferência chamada pelo governo... 2009, desculpa. Chamada pelo governo com participação ampla dos empresários, dos profissionais da comunicação e da sociedade brasileira. Essa conferência de comunicação aprovou a necessidade de criação do Conselho Nacional de Comunicação. Então, que seria esse órgão regulador e fiscalizador da comunicação como um todo. E é bom, como o professor Edson já disse, enfatizar que órgãos semelhantes existem em vários países do mundo. E nós não estamos falando de países que normalmente aparecem no Brasil, na mídia brasileira, como antidemocráticos. Nós não estamos falando de Cuba ou da Coreia do Norte. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da França, nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando da Espanha e de vários outros países do mundo que fazem, sim, a regulação e a regulamentação do setor de comunicação. E eu sempre digo que é engraçado, né? Por que para fabricar sabonete você tem que obedecer determinadas normas? Né? Para fabricar sabonete. Agora, por que para falar para milhões de pessoas das mais diversas formas, dentro da programação jornalística, dentro da programação cultural, dentro da programação de entretenimento, porque, vamos dizer assim, você detém esse poder imenso que é realmente o de interferir nas opiniões e nos pensamentos de uma sociedade inteira, você não pode ter regulação nenhuma. Então, assim, isso é uma inversão que ocorreu no Brasil e ocorreu por força das empresas de comunicação estabelecidas, que são muito fortes, que têm um lobby muito grande no Congresso Nacional, que ou, vamos dizer assim, ou tem representantes diretos. Nós temos vários parlamentares que são donos de veículos de comunicação e estão lá no Congresso Nacional e, portanto, de grandes monopólios de comunicação, ou então, se não são direto, eles conseguem, vamos dizer assim, eleger os seus parlamentares identificados com as suas causas e realmente impedem um debate sobre a comunicação no Brasil. Esse debate é interditado pelos próprios veículos de comunicação. Isso que nós estamos fazendo aqui é raríssimo e geralmente ocorre somente nas emissoras de TV educativas, nas emissoras comunitárias, porque nas comerciais não ocorre. Há uma interdição do debate nacional e isso beneficia essas empresas. E a concessão para esse tipo de comunicação educativa comunitária muitas vezes também são mais complicadas de ser alcançadas do que uma de uma TV convencional. E nós estamos agora num debate que todos devem se preocupar, que o governo brasileiro já anunciou o leilão da faixa dos 700 MHz, que antes era ocupado pelos canais o HF, justamente os canais utilizados pelas emissoras educativas de TV no Brasil. O governo já anunciou o leilão para 4G, para banda larga, e todos os documentos do governo até agora não garantem espaço no espectro eletromagnético para as TVs educativas.
Então, assim, há realmente um privilégio no Brasil para as emissoras comerciais de TV e que esse privilégio precisa ser revisto, sim, a bem de toda a sociedade brasileira. Mais uma diferenciação também que é útil para o nosso público é o Conselho de Comunicação que funciona hoje no Brasil, instituído pela Constituição de 1988, mas esse não é um conselho com poder de regulação ou regulamentação nenhum. É um conselho que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, tá certo? Ele é importante na medida em que ele baliza alguns debates, é mais um fórum, né, uma instância de visibilidade de debate de algumas reivindicações, mas a rigor ele não tem poder. É por isso que às vezes a população estranha quando fala que na conferência foi aprovado um Conselho Nacional de Comunicação, mas como? Já existe? Não, o que existe, que tem um nome muito parecido, é o órgão auxiliar e é integrado por representantes de vários segmentos sociais. A Federação Nacional de Jornalistas, Maria José, é inclusive representante no momento lá nesse conselho. Então, nós falamos aqui de 3 conselhos, o Conselho Profissional de Jornalistas, a exemplo dos Conselho Regional de Medicina, OAB, etc. O Conselho como órgão regulador e regulamentador e fiscalizador da comunicação em geral. E no Brasil nós temos esse também como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito bom a conversa com vocês. Muito obrigada, professor Edson, novamente estar aqui com a gente. Tá ok. Eu queria só aproveitar um restinho, um tempinho final para chamar a atenção do público para o seguinte. Nem sempre quem fala em nome da liberdade tem intenção de realmente implantar a liberdade no Brasil, né? Porque, na verdade, acaba interditando o debate quando se diz que a sociedade não pode regulamentar ou regular, o que quer dizer que a sociedade não pode dizer o que quer da mídia no Brasil. Muito obrigada também por estar aqui novamente, Maria. Muito obrigada, a Federação Nacional de Jornalistas é que agradece a oportunidade de estar debatendo conceitos tão importantes para a sociedade, que é o conceito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Bom, o debate acabou, mas você fica agora com o Conexão Urbana, que traz dicas de eventos culturais e acadêmicos. O Museu de Arte de Goiânia apresenta as exposições individuais Paisagem, Máscaras de se Ver e A Vida é Bélica. O horário de visitação é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e de 10 horas da manhã às 5 horas da tarde nos sábados, domingos e feriados. As mostras ficam abertas para visitação até o dia 20 de julho e a entrada é franca. A Galeria da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás convida para a exposição Sintomas Estéticos do Plural. A exposição apresenta as pesquisas estéticas dos docentes da FAV e reúne obras de diversos artistas. A visitação pode ser feita das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A galeria fica no campus Samambaia. Conexões de hoje chega ao fim. Se você quiser participar dos próximos debates, é só enviar perguntas, sugestões de pauta ou matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram exibidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, em horário novo, às 5h30 da tarde. As reprises acontecem no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!